Bom, pessoal, vamos iniciar aqui uma aula sobre argumentação utilizando o governo. A argumentação, quando a gente utiliza a nossa tese, né, de negligência governamental, negligência estatal, enfim, qual é sinônimo que vocês usem na introdução, a gente fala sobre a atuação do governo, né, sobre algum tema, e a gente fala sobre o que ele não está fazendo ou o que ele está fazendo de maneira errada naquele tema. E eu decidi abordar um pouco mais a argumentação sobre o governo porque é o que vocês mais utilizam. Acho que em toda redação que eu leio é impossível não ter um parágrafo sobre o governo, né? Uma das teses. Então, eu decidi trazer porque, apesar de ser uma tese muito utilizada, vocês não conseguem detalhar da maneira correta. Então, eu acho importante a gente falar um pouco sobre essa tese tão utilizada por vocês. Vamos lá, a gente tem três coisas que eu consigo assim falar aqui rápido, mas caso eu vá lembrando demais, eu vou adicionando. Mas a gente tem coisas que o governo ele pode fazer e tem coisas que o governo pode fazer, mas ele não faz por algum motivo. E na maioria das vezes vocês escrevem e vocês conseguem dizer o que é que ele não faz. Por exemplo, vocês conseguem dizer que o governo ele não investe em tal problema, ou o que o governo ele não informa sobre tal problema, né? Só que quando a gente fala algo dessa forma, tipo, o governo ou as autoridades governamentais não investem sobre algum problema ou enfim, não resolvem tal problema e vocês finalizam ali. E esse não é o correto, porque a gente tem que explicar o porquê que o governo ele age dessa forma, adicionar um detalhamento de por que o governo ele está agindo com a negligência, né? Então, por que a negligência governamental ela acontece? E a gente tem aqui três coisas que ele pode fazer. A primeira é a destinação correta das verbas. Então, se a gente tem um problema que necessita de investimento do governo, né, essa atenção do governo quanto à parte financeira, a gente tem uma coisa que ele pode fazer, que é destinar corretamente as verbas, né? Quando a gente tem um problema que condiz com a questão da informação, então quando a gente sabe que, por exemplo, o governo ele não informa sobre tal problema, né? Então a gente tem que ele pode disseminar informações com campanhas, né? Quando a gente pode dizer também que o governo, em alguma situação de invisibilidade ou de alguma situação de injustiça com alguma classe, por exemplo, o tema de racismo ou tema sobre falta de atuação do poder público quanto aos moradores de rua, né? Arquitetura hostil. Então, o governo ele também pode promover políticas públicas para resolver esse problema. Só que, quando a gente fala só que o governo tem que fazer aquilo ou que o governo não está fazendo aquilo, a gente ainda não está falando da maneira correta. A gente tem aqui três formas de deixar explicativo o porquê que o governo não atua sobre esse problema, sabe? A gente tem a primeira forma de falar, que é a gente dizendo que ele tem uma desatenção com o problema. Então, o governo ele conhece aquele tema, ele sabe que é um problema recorrente na sociedade, mas ele não resolve. A gente tem a falta de cobrança popular, então existe um problema acontecendo, mas que por falta de cobrança, por falta de estímulo da sociedade, esse problema ele não é resolvido, não é sanado. E a corrupção excessiva e a negligência. Então, quando a gente tem um problema, uma temática, mas que o governo, ele, por exemplo, desvia verbas, né, age com corrupção, age com negligência, né, quanto ao financeiro para resolver esse problema. Então a gente tem três formas que a gente pode adicionar. E se você sabe ou lembra de alguma outra forma que você acha que é cabível aplicar na argumentação, você também pode usar. Esse A, B e C aqui são sugestões, né, do que a gente pode usar. O exemplo 1 aqui que eu deixei é só de como vocês geralmente fazem para aplicar isso, né? Como vocês usam o governo. Geralmente vocês têm a citação aqui, né, de John Locke, ou enfim, citação sobre que o Estado tem que fazer alguma coisa, e aí logo após vocês botam o entretanto, né? Entretanto, isso não acontece porque o governo não investe no setor da saúde no Brasil. E aí vocês finalizam o argumento. E aí isso aí tá incorreto de todas as maneiras. Eu já vi vários espelhos de redação
com a competência 3 com menos de 160, justamente por conta disso. Porque você só citou que o governo não está fazendo algo e você não deu uma explicação mais detalhada e aprofundada sobre isso. Então, quando a gente fala sobre o governo, a gente não só deve dizer que ele não investe. Ele não investe por conta de algum desses fatores aqui, que a gente pode citar. Eu tinha falado desses três, eu lembrei de outro aqui, caso for lembrando eu vou botar mais, mas ausência de fiscalização também. A ausência de fiscalização é um ótimo ponto a se falar, né, que acontece, e é uma forma de se detalhar também que o porquê que o governo ele não age. Então, por exemplo, se a gente diz que o governo ele não investe no setor da saúde no Brasil, a gente pode mudar, a gente pode falar de maneira diferente. Então a gente vai só peraí. E aí, a gente quando vai falar, ao invés de fazer dessa forma, a gente vai fazer o seguinte. Entretanto, isso não acontece. Isso não acontece. Muita gente tem dúvida de como que adiciona esse detalhamento, né, aqui. Porque na correção eu boto, por qual motivo? Por quê? Por que que o governo é dessa maneira? E aí as pessoas ficam com dúvida de como adicionar. Então, basicamente, a gente bota, pois o governo, toda vez que a gente for adicionar o detalhamento, a gente bota entre vírgulas. Então, vamos escolher um aqui, pois o governo, pela falta, pela falta de cobrança popular, então, pela falta, vou até botar em outra cor, acho que fica mais, pela, pela falta de cobrança popular. E tem outro detalhe que eu ia mencionar. A gente pode usar dois fatores desse em um só parágrafo. Porque se você tiver espaço para isso, é excelente. Porque aí você mostra tipo, dois motivos de por que o governo ele não age dessa maneira. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui a desatenção com o problema e pela falta de cobrança popular. Então, isso não acontece, pois o governo, pela falta de cobrança popular e desatenção com o problema, aí vírgula, vou voltar a falar da minha argumentação. Não investe corretamente, né, no setor da saúde no Brasil. E aí, pessoal, a gente não pode também finalizar aqui. Na estrutura da argumentação, a gente sempre tem a consequência, né? Então a gente pode adicionar uma consequência também para qualquer argumento que a gente for usar, pelo governo, por exemplo. Então, digamos que a gente está falando de um tema aqui, digamos que estamos falando sobre doação de órgãos. Não, transplante. Porque são temas iguais, mas distintos, né? Transplante de órgãos. Então, digamos que a gente está falando sobre transplante de órgãos aqui. Então, aí eu digo que isso não acontece, ou seja, a citação aqui, né? A gente sempre tem a citação, é só um exemplo de argumento. Isso não acontece, pois o governo, pela falta de cobrança e desatenção com o problema, não investe corretamente no setor da saúde no Brasil. Com isso, então isso aqui é uma forma de adicionar uma consequência, tá? Então, nunca esqueçam de botar isso. Com isso, a realização dos procedimentos é dificultada. Não. É bloqueada. É bloqueada. É bloqueada e se torna
menos frequente. Então vocês viram que aqui rapidinho eu montei um argumento sobre alguma coisa, né? Esse setor saúde aqui, a gente pode dar uma detalhada mais nele. Eu falei como, enfim, no geral, mas se fosse transplante de órgãos, a gente botaria que o governo ele não investe corretamente no, no setor nos hospitais de transplante ou com profissionais que realizam o transplante. Eu tô só, tipo, dando uma base aqui de como seria o argumento, né? Mas, basicamente, é essa a maneira que você adiciona o seu detalhamento em um argumento quando você vai usar o governo, né? Nunca deixe só dizer que o governo ele não investe ou que o governo não informa. Sempre dê um detalhamento. Olha a diferença de um parágrafo. Porque existem parágrafos que são desse jeito aqui, ó. 1, 2. No exemplo 1, existem diversos parágrafos que são desse jeito aqui. Que você bota a citação aqui e acaba o parágrafo aqui. Não tem nem consequência e não tem detalhamento. Então, esse é um argumento que com certeza vai ser menos de 160. Já esse aqui, ó, quando a gente fala que a gente dá 2 detalhamentos e a gente ainda cita uma consequência, aí ele com certeza vai ser 160. Então, recapitulando, quando for falar do governo, a gente vai citar essas duas, a gente pode citar duas formas de detalhamento de por que ele não faz o que ele deveria fazer. Então, por isso que eu botei aqui, por que ele não faz. Então, a gente tem aqui 4 justificativas de por que ele não faz, mas que essas justificativas elas não devem acontecer. Então, você escolhe 2 para citar, né, na sua argumentação, e se você já consegue argumentar melhor, você consegue pensar mais profundamente sobre uma argumentação, você pode escolher apenas uma dessas, como eu fazia, e destrinchar mais, né? Então falar um pouco mais do seu jeito. Mas a aula aqui é para quem não tem, para quem tem dificuldade de argumentar mais, tá? Então essas são as 4 justificativas que vocês vão usar para dizer que o governo ele não está agindo da maneira correta. E aqui é o exemplo. E aí a gente vai, para finalizar a aula, a gente vai eu peguei 2 exemplos das redações de vocês mesmo, mas não deixei nome explícito aqui, só para usar como exemplo, que eu já usei nas correções, e aí eu vou só pra gente mudar aqui como é que deveria ser. Por exemplo, quando a gente tem aqui isso, porque o poder público falha a utilizar a política de higienização das cidades. Ok. Aí ela falou que o poder público, ele falha, mas ok, ele falha por quê, né? Então, então a gente vai reescrever esse parágrafo da maneira que ele deveria ter sido feito, tá? Então, digamos que a gente está partindo daqui, tá? Isso porque o poder público vírgula. Lembram como é que a gente adiciona, né? Chega aqui e escolhe um desses 4, né? Ou, enfim. Então, vamos botar pela corrupção excessiva e pela falta de cobrança popular, falha ao utilizar. Entendeu? Deu para falha ao utilizar. Deu para entender como que é a forma de argumentar? Tipo, você vai isolar o agente. Então, antes de dizer o que é que ele deveria fazer, o que que ele não faz, ou o que que ele está deixando de fazer, a gente isola ele entre vírgulas e vai adicionar o detalhamento, tá? Sempre é dessa forma. Mas é importante que vocês tentem fazer e me mandem para eu ver se vocês conseguiram fazer da maneira correta, tá? Mas basicamente seria isso aqui. Vou deixar aqui detalhamento. Detalhamento. Nessa outra aqui, a gente tem que ela diz que, sob esse viés, verifica-se que o Poder Judiciário é responsável pela sociedade e o Estado. Sociedade e o Estado. Aí tem um porém aqui, que eu falei para essa mesma aluna.
Quando você vai falar de um agente, é muito mais interessante que você fale o porquê que ele não age daquela maneira, ou seja, é muito mais interessante que você adicione algum desses fatores aqui do que você simplesmente caracterizar ele, tipo, o poder judiciário responsável pela sociedade, o poder legislativo responsável pela elaboração de leis. Ao invés de você caracterizar ele dessa forma, você pode simplesmente já explicar o porquê que ele não age dessa maneira. Caracterizar ele dessa forma que ela fez aqui é mais voltado para a conclusão. Não que esteja incorreto você fazer esse detalhamento aqui. Porém, se você não está com uma argumentação consistente, esse detalhamento ele não vai servir de nada. Então, você pode trocar esse detalhamento por um detalhamento mais cabível ao seu argumento. Então, verifica-se que o poder judiciário, então vou só para não precisar escrever, verifica-se que o poder judiciário, vírgula, pela ausência de fiscalização, vírgula, não trata as questões e os problemas carcerários com a gravidade que ele requer. Ó, continuação do argumento dela. E aí, deu para entender, pessoal, como é que a gente faz esse detalhamento. É só basicamente isolar o nosso agente, né? E bota entre vírgulas e adiciona o detalhamento. E aí eu vou mandar para vocês também esse material, que aí vão ter esses 4 exemplos, mas vocês podem usar o exemplo que vocês achem que cabe também usar, né? Isso aqui são apenas sugestões que eu deixei, mas que vocês podem, com certeza, destrinchar da maneira que vocês achem melhor. Então, basicamente é essa forma que a gente vai argumentar sobre o governo e em breve eu vou mandar sobre os outros agentes, né? Sociedade, família, educação, escola. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato comigo.